Olá, você está no podcast Segunda Chance. Meu nome é Patrícia Mendes e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus possa abençoar você. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Esse final de semana nós estamos tratando de assuntos profundos. O capítulo anterior nós tratamos de um assunto que ele é falado, mas talvez não tão profundamente como a gente fez a nossa narração ontem, a nossa leitura. E hoje nós vamos falar de um outro assunto que para mim é tão importante quanto. É um assunto importante porque eu acredito que nós estamos aí como eu posso dizer, no olho do furacão. Isso que eu acredito. E eu queria deixar esse capítulo para vocês pensarem também, refletirem. E se vocês quiserem me conhecer, vão ali no Instagram, patricia.mendes7, me sigam. Lá eu posto todos os dias coisas bem interessantes sobre a vida cotidiana, sobre a nossa espiritualidade, comidinhas às vezes. E o meu desejo é conhecer vocês, saber onde vocês estão. Aqui tem muitos países onde o podcast é ouvido e eu agradeço a vocês, onde quer que vocês estejam, por estarem por aqui ouvindo. E o que eu peço a vocês, por favor, orem. Orem por mim, orem por esse ministério. Orem pelo Confraria das Garotas, que é um outro ministério para mulheres que eu tenho e que meu sonho é que esse ministério vá para todas as partes do mundo falar do amor de Jesus. E eu peço a Deus que Deus se faça presente aqui com a gente e que esse capítulo seja rico para todos nós. Hoje eu estou em um outro ambiente, então qualquer barulho assim que você ouvir, não dê atenção, tá bom? Isso não é onde vocês estão, é onde eu estou. E vai acontecer porque eu tenho um velório para estar presente e um outro evento. Então eu estou gravando um pouquinho mais cedo num outro ambiente, então pode acontecer de realmente ter algum barulho aí que venha dar um desconforto para vocês, mas me perdoem. O importante é que a gente está aqui para passar esse conteúdo tão sério, tão verdadeiro, tão profundo para vocês, tá bom? Nós estamos estudando o livro Eventos Finais. É um livro que pertence à Casa Publicadora Brasileira e todos os direitos também pertencem a ela. Se você deseja conhecer um material completo, com todas as informações, todos os capítulos completos, você pode entrar no site cpb.com.br ou você pode no YouTube escrever lá, livro completo, áudio, eventos finais, tá bom? Lá você consegue ouvir ele na íntegra, sem interrupções, numa voz de locução mesmo. Aqui nós trabalhamos da forma mais orgânica possível e também mais natural e mais humanizada. No meio dos capítulos eu comento, eu conto uma experiência, eu converso com vocês. Alguns até passam mais tempo lendo do que falando, porque aquilo também faz alguma diferença para mim naquele momento. Então, vamos interagindo, tá bom? E hoje vamos começar e eu queria fazer uma oração. Querido Deus, nós estamos aqui, vamos aprender um pouco mais sobre Ti, com um capítulo que ele é muito concernente a esse momento que a gente está vivendo, a essa situação que a gente está passando na Terra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O Pequeno Tempo de Angústia, capítulo 10. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isso está em um outro livro que se chama Primeiros Escritos, ele também pertence a Ellen White, e esse livro está falando
de uma pequena visão que ela teve sobre como os filhos de Deus estarão agindo no tempo do fim. Esta visão foi dada a Ellen White em 1847, quando havia poucos dentre os irmãos do Advento observando o sábado. E desses, somente uns poucos supunham que a sua observância era de suficiente importância para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento desta visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Neste tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Em nossa terra, lá na América do Norte, ela fala, onde é alardeado a liberdade religiosa, a liberdade das pessoas, lá neste momento, a liberdade religiosa ela terá o seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. E ao fazer isto, eles não hesitarão em compelir os homens contra a voz de sua própria consciência a observarem o dia que a nação declarar ser o sábado. Todos os filhos de Deus que guardam os mandamentos dele travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano e sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Como eu disse ontem para vocês, nada disso que nós estamos falando de pessoas tementes a Deus, pessoas que estão em suas denominações religiosas, em suas religiões, crendo, confiando que estão fazendo a vontade de Deus. Não é sobre isso que nós estamos falando. Porque em todas as denominações espirituais e religiosas existem pessoas sinceras, assim como também não existem pessoas sinceras. Nós estamos falando de sistemas que irão se unir e que vão fazer sentido neste momento como as coisas serão conduzidas, tá? Então tenham sempre a mente isso, não é sobre pessoas, não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nenhuma denominação ou religião específica de alguém que está aqui me ouvindo, não é sobre a pessoa que faz isso, porque as pessoas são sinceras, as pessoas são honestas, as pessoas acreditam, as pessoas têm fé, não é sobre isso, é sobre sistemas que estão neste momento se unindo por um propósito diferente do que o propósito espiritual que Deus tem para nós. Todos quantos se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante à imagem da besta. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para prosseguir e perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder, semelhante a um cordeiro, se une com o dragão para pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta hora unir-se-ão romanistas e protestantes. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça.
os juízes recusarão ouvir as nações dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão: temos uma lei, e de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei lhe é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Olha quando isso foi escrito, em 1898. Se formos levados aos tribunais, devemos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra, pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados que serão usados contra o leal povo de Deus que guarda os mandamentos para compeli-los a violentar a consciência. Não precisamos surpreender-nos com coisa alguma que ocorra agora. Não precisamos maravilhar-nos de nenhuma manifestação de horror. Os que espezinham a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade, precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecostes. Estudai atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus, ali na Bíblia, em nosso tempo também, terá de passar por experiências similares. Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Satanás diz: pelo temor deles que venha a faltar alimento e vestuários, eles se unirão com o mundo na transgressão na lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, vou repetir. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele como uma criancinha confia em seus pais. Agora, este tempo que estamos vivendo, é o tempo de cultivar fé em Deus. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus, e se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isto poderá ser um meio de conduzir muitos outros à verdade. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida para defender a lei de Deus.
Requerer-se-á dos homens que rendam obediência a editos humanos com violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos, serão entregues pelos pais, irmãos e parentes e amigos até mesmo à morte. Não havemos de ter a coragem e a fortaleza dos mártires de outrora enquanto não chegarmos à posição em que eles se acharam. Caso deva haver uma volta da perseguição, será dada graça para despertar toda a energia da alma para mostrar o verdadeiro heroísmo. Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Como permanecer firme sob perseguição? Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amigos mostrar-se-ão aleivosos e nos trairão. Parentes enganados pelo inimigo julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós e envidando o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão na mão de Cristo. A única maneira pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigado e firmado em Cristo. Eles precisam receber a verdade como é em Jesus. E somente quando é apresentada desta maneira pode a verdade suprir a necessidade da alma. A pregação de Cristo crucificado, Cristo justiça nossa, é o que sacia a fome da alma. Quando firmamos o interesse das pessoas nesta grande verdade central, fé, esperança e coragem advêm ao coração. Por causa de sua fé, muitos serão privados de um lar e herança neste mundo. Mas se entregarem o coração a Cristo, recebendo a mensagem de sua graça e confiando no seu substituto e fiador, o Filho de Deus ainda poderão encher-se de alegria. Em vários lugares, ao ser incitada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros em que não sejam combatidos tão severamente. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. Quando a tempestade da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão enviados para salvar os perdidos, e muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se coligará e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia e não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. De vez em quando, o Senhor tem manifestado sua maneira de agir. Ele está atento ao que se passa na terra. Durante algum tempo será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permite que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final de seu povo tornar-se-á mais acentuado, mais glorioso, mais cabal e completo. A aflição, ela purifica o povo de Deus. Logo há de haver perturbações por todo o mundo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus à sua igreja é infinito, incessante é seu cuidado de sua herança. O amor de Deus à sua igreja é infinito, incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará sua igreja assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo o que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições, falo-á para que seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. O que fica aqui para a gente sobre esse capítulo, né? Só existe um escape. A gente correr para os braços de Jesus, pedir para Ele mudar e moldar nosso caráter,
Pedir para Ele nos fortalecer na nossa fé. Fé, gente, não é assim, eu tenho fé e a fé aparece. Fé você precisa pedir. Fé é divina, não é humana. Como o perdão não é humano, ele é divino. Tem certas coisas que aqui nessa terra a gente sozinho não vai conseguir. O poder do Espírito Santo sobre nós não vai conseguir se você não pedir. Nós temos que pedir, nós temos que clamar. Espírito Santo, habita em mim. Espírito Santo, me possua. Tira de mim tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que te magoa, tudo aquilo que te fere, e enche meu coração de ti. Espírito Santo, me traz paz. Paz é divina, não é humana. Eu preciso dessa paz que o Senhor promete, que excede todo o entendimento. Eu preciso de coragem, mas eu preciso de fé. Eu preciso acreditar naquilo que eu não vejo, tendo a certeza que vai acontecer, porque o Senhor promete, o Senhor fala. Eu preciso confiar em Jesus. Para eu confiar, eu preciso ter intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu não confio. Isso até com seres humanos é assim. Então fica aqui pra gente. Esse pequeno tempo de angústia está diante de nós. Nós estamos vivendo ele. Em várias possibilidades que estão acontecendo ao nosso redor. Jesus precisa de nós. E nós precisamos de Jesus. Qual que vai ser a nossa escolha? Que Deus possa te abençoar. Que a sua semana seja perfeita. E aí no próximo final de semana, nós temos outros capítulos para a gente meditar, pensar, refletir, conversar. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima semana.